Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso segundo webinar de estética pelo CPQ. Eu quero dar as boas-vindas para todos os participantes que estão mais uma vez aqui com a gente. Para quem assistiu o nosso primeiro webinar, que foi incrível, e que nós falamos sobre todas as possibilidades de trabalho dentro do mercado de estética, hoje vocês vão ficar muito felizes com o conteúdo que nós estamos trazendo aqui para o webinar de estética, nosso segundo webinar de estética. Eu quero agradecer mais uma vez aos mais de 500 participantes que nós temos aqui no nosso webinar. É um grande prazer fazer esse webinar para vocês. A gente monta um conteúdo de qualidade, sempre para que vocês fiquem muito satisfeitos com os nossos conteúdos ministrados aqui. E hoje, especificamente, a gente vai falar de um assunto muito importante na atualidade. Isso mesmo, a gente vai falar de Covid. Mas será que tem alguma coisa a ver o mercado de estética, o tratamento estético com Covid? Será que existe algum tipo de link entre essas áreas que parecem ser tão distintas, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar de um problema que assola muitos dos brasileiros. Não só brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro. Que é a alopécia, a calvície mais conhecida, né? Que acontece pós-Covid, né? E essa é uma complicação tardia, ou complicação mais aguda, na verdade, também, que pode acontecer com alguns pacientes que tiveram Covid. E será que a gente consegue tratar isso? Será que dentro do nosso consultório estético a gente pode ajudar o nosso paciente a melhorar sua condição clínica, né, de alopecia, de acentuação, de piora da queda de cabelo pós essa doença? A professora Ângela, ela tem um conhecimento das áreas que ela atua sensacional. É uma pessoa que eu sigo muito nas redes sociais e eu me inspiro muito em todos os procedimentos que ela faz e todos os resultados que ela entrega para os pacientes que ela atende. É uma farmacêutica que eu admiro muito, que ela vai mostrar para vocês o tanto que essa mulher é boa. Vocês vão ver o quanto que ela consegue entregar um conteúdo de qualidade. Já assisti algumas palestras dela e eu fiquei realmente encantado com o tanto de conhecimento que ela consegue entregar para os seus alunos em tudo que ela faz. E eu vou deixar ela se apresentar, porque nada melhor do que ela mesma se apresentar. Professora Ângela, a turma é toda sua. A gente vai conversando no meio da sua apresentação, a gente vai fazendo a nossa apresentação de uma forma dinâmica para que a gente consiga gerar uma interação maior, mas fique à vontade, a turma é toda sua e seja muito bem-vinda ao nosso webinar do CTQ. A gente vai falar hoje de um tema muito importante, né? Eu acho que tem um impacto social, um impacto na vida das pessoas muito grande, apesar de a gente estar falando de estética. A gente sempre fala de estética, saúde, cuidado. A gente tem que lembrar que as pessoas elas se baseiam em alguns aspectos estéticos para se sentir bem consigo mesmo. E a queda de cabelo realmente é uma das disfunções estéticas que mais preocupa, que mais assola a nossa população. Então, nada melhor do que a gente falar desse tema tão importante hoje. Acho que o pessoal já está compartilhando a tela para você começar a sua apresentação. Vou compartilhar aqui. Eles me liberaram para compartilhar. Perfeito. Então, fica à vontade. Que maravilha. E vamos falar, então, de um tema super atual, que, na verdade, todo dia a gente tem novidades, né? Porque quando eu falo de Covid, eu tenho a impressão de que amanhã as coisas vão mudar. Eu tenho sempre essa impressão que o que a gente está vendo hoje, os estudos estão sempre se inovando, se atualizando e que a coisa pode mudar a qualquer momento, é essa impressão. Mas uma realidade, sim, dos pacientes pós-Covid é a queda capilar. E se a gente tiver como base, né, que de uma certa forma todo mundo vai pegar o Covid em um dado momento da vida, alguns com mais gravidade, outros com menos, né? Alguns vão desenvolver sintomas graves, outros não. A gente pensa que são inúmeros pacientes em potencial para estética, né? Porque se a gente falar que queda capilar é uma terapia, sim, que pode ser tratada e que nós temos essa capacidade, essa habilitação para fazer isso, né? A gente tem uma gama imensa aí de pacientes que a gente pode atender. Então, hoje eu vou falar basicamente de 3 terapias que a gente pode auxiliar o nosso paciente, né, no tratamento da queda capilar pós-Covid. Mas é importante que a gente entenda, então, um pouquinho dessa doença, um pouquinho desse mecanismo para a gente entrar no assunto. Bom,
o Pedro aí falou um pouquinho de mim, né? Mas eu gostaria de me apresentar mais especificamente na minha formação. A minha primeira graduação é biologia, então eu, além de farmacêutica, eu sou bióloga. A minha ênfase durante a graduação foi em fitoterapia, em cosmetologia, sem dúvida nenhuma, né? E homeopatia. Depois de formada em 2013, quando surgiu a pós-graduação em estética para o farmacêutico, eu fiz a pós-graduação e hoje eu digo que eu não me vejo mais como bióloga e sim como farmacêutica esteta apenas, porque é o que eu faço no meu dia a dia para a vida. Possuo 2 certificações internacionais, uma com o Dr. Lance Setterfield, que é o pai do microagulhamento. Quando a gente fala em microagulhamento no mundo, a gente lembra dele. E com o Dr. Matthias Alt, que é um cirurgião plástico alemão. Eu trabalho com dermocosméticos desde 2006, então a cosmetologia é uma vivência minha, né, do dia a dia, não só na clínica, mas quando eu estava em drogaria também. Hoje eu tenho clínica aqui em São Paulo, em Porto Alegre, e faço atendimentos também em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Então a gente está sempre para lá e para cá, não tem jeito, né, Pedro? Mas eu morei no Espírito Santo, tá? Morei Sim. 11 anos no Espírito Santo, sou formada pela Universidade Pitágoras aí do Espírito Santo, e é uma delícia, né? Essa cidade, Vitória, Vila Velha, são uma delícia, eu adoro esse estado. Tenho saudades, faz tempo que eu não volto aí, quem sabe a gente combina alguma coisa, né? Sou professora da pós-graduação do Instituto Avançar lá de Fortaleza, da tua cidade natal, então dou aula na pós-graduação lá e agora na pós-graduação do Lucas Portillo do Instituto de Cosmetologia, na pós em Farmácia Estética e Biomedicina Estética. Então, um pouquinho do que eu faço aí, a gente brinca que às vezes a gente dorme da meia-noite às 6 da manhã, mas é só às vezes não dá muito tempo, não. Mas a gente adora o que faz, então nunca é um peso, né? Sempre é um prazer imenso. E o que a gente vai ver hoje? Então, vou fazer uma breve descrição, nada muito maçante, nada muito chato, sobre o que é o COVID, principalmente do mecanismo de ação, para a gente entender quem são esses pacientes acometidos e como eles são acometidos. Vou falar também do eflúvio telógeno, como a gente identifica, qual é o teste principal, um teste clínico para a gente fazer nos nossos pacientes, para que a gente realmente consiga diagnosticar essa patologia. Trago evidências científicas para vocês conhecerem os artigos científicos mais novos que a gente tem na atualidade e falo de alguns ativos associados para a gente trabalhar durante o tratamento em cabine, mas também para a gente indicar e prescrever para o nosso paciente. E falo das técnicas de microagulhamento e laser de baixa intensidade e falo um pouquinho também da alta frequência para vocês. Tá certo? Então, como o Pedro disse, se surgirem algumas dúvidas, coloquem no chat, que aí no finalzinho aí da apresentação a gente tira todas as dúvidas. Então, o que é o COVID, né? O COVID é, sim, uma doença sistêmica respiratória grave que é tratada com uma abordagem polimedicamentosa, né? Ele gera um processo inflamatório sistêmico considerável. E o SARS é o agente viral da doença, da Covid-19, que está envolvido nessa recente pandemia que, infelizmente, matou milhões de pessoas aí no país inteiro. E os principais sintomas, então? Porque para quem está na drogaria é muito importante identificar esses sinais e sintomas logo que um paciente chega. E para a gente que está aqui na clínica, também para conseguir, eu nunca esqueço uma paciente minha que chegou, ela tinha muita tosse seca e ela muita fraqueza, mas ela, lá no começo da pandemia. E me ligou um alerta, eu disse, Amandinha querida, que tal tu fazer o teste do Covid? Eu não vou te atender nesse momento, porque eu acho que tu não tá legal. Ela não tinha febre, mas ela tinha outros sintomas associados. Porque a gente, querendo ou não, quando faz um procedimento em cabine, a gente ativa o sistema autoimune, né? Então, ela poderia ter piorado o quadro dela por já estar com um processo inflamatório sistêmico, uma doença sistêmica muito grave, e a gente precisa realmente identificar
para não realizar o procedimento naquele momento, naquele paciente. Então, todo mundo já ouviu falar muito disso, né? Os principais sinais e sintomas são febre, dificuldade de respirar, fraqueza generalizada, tosse mais seca, perda de olfato, perda de paladar, alguns sintomas gastrointestinais, como diarreia, dor de cabeça e dor de garganta. Esses são os principais sintomas. Nos casos graves, esses sinais e sintomas podem se agravar e levar a uma síndrome de angústia respiratória, uma pneumonia aguda, pode causar uma falência múltipla dos órgãos e levar o paciente a óbito. Muitos pacientes, inclusive, vêm a óbito por decorrências de agravamentos da COVID, né? Então, tem pacientes que têm falência no rim, o rim não consegue mais cumprir a sua função, e aí ele vem a óbito em decorrência, né, do agravamento da doença. E tem alguns sintomas associados que muitas vezes a gente não leva em consideração, como alguns problemas de pele, como urticária, frieiras e alguns tremores, né? Então, se viu alguns sintomas associados a problemas de pele, a problemas dermatológicos, e que depois foi se averiguar e eram decorrentes da COVID. Mas quem são esses pacientes infectados? Viu-se que a maioria deles fica ali na faixa dos 55 anos, mas que a letalidade, sim, está lá na faixa dos 75 anos, naqueles pacientes que têm comorbidades associadas. A gente tem visto agora essa nova cepa, né, acometendo pacientes muito jovens, pacientes, inclusive, que não têm comorbidades. Isso ainda não está descrito na literatura, tanto que esse artigo com esses dados é de março agora. Então, uma nova publicação provavelmente vai ser lançada em breve, mas a gente tem visto muitos pacientes jovens desenvolvendo formas graves da doença. Isso é uma realidade clínica, né, que ainda não está documentada cientificamente. E é aquilo que eu falei no começo, né, gente? Semana que vem pode sair um artigo mudando tudo isso aqui que a gente está falando. A maioria dos pacientes são homens. E homens, a gente lembra, quando se fala em queda capilar, que eles têm o gene dominante para a alopecia androgenética, né? Então, quando eu penso num eflúvio telógeno grave, num problema sistêmico grave, num paciente que já tem o gene, a gente pode estar ali como gatilho para não apenas o eflúvio telógeno, mas também para a alopecia androgenética. Desencadear isso muitas vezes num paciente que iria desenvolver isso lá pelos 55, 60 anos, e a gente consegue antecipar ativar esse gene, né, muito antecipadamente. Em 33%, então, são mulheres. Um estudo mostrou também que a prevalência dos intubados é de pacientes fumantes. Então, cigarro ali, como a gente sabe, a gente sempre fala na estética, né, e não só na estética, mas na saúde como um todo, é um péssimo hábito para quem quer manter um hábito de vida saudável. Apenas 4,7% dos pacientes intubados dessa pesquisa eram não fumantes, o restante todos fumantes. E quais são as comorbidades que podem levar ao agravamento da COVID? Entre eles, a diabetes, infecções respiratórias crônicas, problemas cardiovasculares como hipertensão e tumores, né? Os pacientes oncológicos. Não é uma regra. A gente vê alguns pacientes que têm essas comorbidades e que não desenvolvem formas graves da doença. E isso é um mistério para a gente ainda, né? Não se entende muito bem por quê. Alguns pacientes que são super saudáveis desenvolvem formas graves e outros pacientes, como eu já vi alguns relatos, paciente oncológico, paciente transplantado em terapia de imunossupressão e não desenvolve forma grave. Então, mais estudos com certeza são necessários ali para a gente determinar o que é o principal causador do agravamento da doença. Porque o sonho de todo mundo, eu sempre falo, é pegar COVID e não saber que pegou, né? Aquele paciente assintomático. Ir lá fazer o exame sorológico, IgM, IgG
e dar positivo para o IgG, né? E a gente já ter pego e nem saber. Esse é o sonho de todo mundo. E a gente espera realmente... eu sempre falo que o farmacêutico é um profissional completo, né, Pedro? A gente vê isso muito. A gente consegue atender o paciente na drogaria, a gente consegue atender o paciente aqui na clínica de estética, a gente está na indústria, a gente está desenvolvendo vacina, a gente está no hospitalar, então a gente está meio que infiltrado em tudo. Então, quanto mais farmacêuticos com boas informações, maior a probabilidade de a gente espalhar aí, eu digo assim, ideias, né, de saúde, de nutracêuticos bons, de suplementações melhores, para que quanto menos pessoas tiverem a forma grave, melhor. O que se sabe em relação à difusão do vírus atualmente é que a principal fonte é a cavidade oral. Então, gotículas de saliva, secreções nasais e lágrimas são os principais agentes de difusão do vírus. Outros agentes, como as fezes, a urina, o esperma e o sangue, também podem causar a difusão do vírus, mas em menor quantidade. E aí, falamos um pouquinho de Covid para a gente entender que realmente a gente tem uma gama muito grande de pacientes em potencial, tá? E aí vamos falar de eflúvio telógeno, quais são os principais sinais e sintomas dessa queda capilar tão intensa que acomete os pacientes pós-Covid. Essa queda capilar é característica por uma queda difusa, então eu tenho perda de cabelo em todo o couro cabeludo, ela não é específica das regiões de topo, né? Quando se fala em alopecia androgenética, ela é muito característica. Nas mulheres, ela começa do meio para as laterais, e no homem, as entradas e o vértex, né? Que depois se junta. No eflúvio telógeno eu não tenho isso, eu não tenho uma grande região falhada e específica. Eu tenho uma queda difusa. Todo o meu couro cabeludo perde cabelo. E é uma queda acima dos 150 fios. O que até então, 150 fios é uma queda normal. Todo mundo perde cabelo. Nós temos ciclos capilares que todo dia a gente tem essa queda e é uma queda normal e tudo bem. Só que quando a gente começa, eu sempre digo, começou a fazer bolinho, né? Juntou muito fio de cabelo e fez bolo no ralo, na escova, tem que ligar o alerta que tem alguma patologia associada. Outra característica muito importante do eflúvio telógeno e que acontece muito no pós-Covid é a inflamação do couro cabeludo e triconídea, que é nada mais do que uma dor nos fios do cabelo. O paciente sente como se o fio do cabelo estivesse dolorido, né? Principalmente na região frontal. Então, ele relata que vai pentear o cabelo e sente dolorido, ele mexe no couro cabeludo e está dolorido. Isso é bem característico do eflúvio telógeno. Ele pode apresentar caspa e aumento de oleosidade também. Vocês vão ver um artigo a seguir que fala sobre isso. Ele tem teste de tração positivo. Ai, Ângela, o que é esse teste de tração? Esse é um teste que nós podemos realizar no nosso paciente e que eu vou explicar na sequência como é que a gente faz. E esse eflúvio, ele acontece de 2 a 3 meses após o evento desencadeador. Então, se o paciente teve Covid ali dezembro, início de janeiro, muito provavelmente ele vai ter queda ali no final de fevereiro, março até abril. Então, o evento desencadeador foi a doença, mas pode ter outras causas, né? Então, o pós-parto é um evento desencadeador de eflúvio telógeno, descontinuação de pílulas anticoncepcionais pela queda hormonal, e isso acontece também na mulher na menopausa, quando ela entra na menopausa e tem um déficit hormonal muito grande, ela muitas vezes apresenta esse eflúvio telógeno, hipotermia, que é a presença de febre, né? Então, quando a gente tem casos de febre, não só pelo Covid, mas por qualquer outra patologia, a gente pode ter esse eflúvio, desnutrição, então déficit nutricional, pacientes que têm bulimia, que perdem muito sangue,
pacientes que sofreram choque, processos alérgicos muito intensos, pós-cirúrgico, fatores psicológicos graves, né? Então, pacientes com depressão profunda, depressão maior, podem ter eflúvio telógeno grave, infecções bacterianas e a infecção viral aí, que é característica da COVID. Quando a gente fala, então, de... Oi, Pedro. Permitiu, eu queria só fazer uma adendo no seu slide anterior. Claro. Que é muito importante, já falando um pouco sobre tratamento, já que a gente está falando, vai falar um pouco mais à frente de tratamento da alopecia, né? Do eflúvio telógeno, principalmente pós-Covid. É importante a gente ter esses dados que você trouxe agora para a gente de processo inflamatório no couro cabeludo. A gente não pode começar com terapias que já gerem mais inflamação no couro cabeludo. Isso é muito importante, você conhecer a fisiopatologia da doença para que você consiga tratar de maneira correta. E você falou uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu falo muito para todos os meus alunos de graduação, de pós-graduação, que é o conhecimento que a gente tem farmacêutico de vários aspectos, de vários assuntos, que faz com que a gente saia na frente em relação a esses tratamentos, né? A conhecimento de fisiopatologia e a tratamentos que são mais eficazes em todos os tipos de disfunção estética. E nesse caso específico, a gente pode tratar com fitoterápicos, com outros tipos, com nutracêuticos, com outras formas que a gente conhece muito bem, que a gente pode sair na frente para fazer esse tratamento mais adequado para o paciente. Então, realmente conhecer a fisiopatologia da doença, reconhecer que aquele paciente está sofrendo de um processo inflamatório do couro cabeludo pós-Covid, vai fazer com que a gente consiga tratar melhor esse paciente. Porque muitas das vezes pode acontecer de o paciente chegar no seu consultório, a anamnese não ser feita corretamente, você não identificar esse processo inflamatório pós-Covid e começar com um tratamento mais agressivo, mais inflamatório, e acabar não tendo um resultado tão satisfatório. Então, é muito importante esse slide, eu achei de muita validade, justamente porque indica a importância de a gente fazer uma anamnese correta, principalmente nesses tempos de Covid, e de fazer a avaliação do paciente para saber se ele tem um processo inflamatório corrente, para tratar de forma menos agressiva de início e depois tratar de outras maneiras, mais para a metade para o final do tratamento. Perfeito, Pedro, é isso mesmo. O diagnóstico e a fisiopatologia da doença, conhecer, né, e entender isso é essencial. A gente não consegue tratar um paciente sem entender tudo que está por trás daquela patologia. E sim, processo inflamatório no couro cabeludo, a gente não sobrepõe com outro processo inflamatório, né? Vou dar um exemplo bem claro. Se eu estou com processo inflamatório no couro cabeludo, eu não posso microagulhar esse paciente, que é uma terapia excelente para drug delivery no couro cabeludo, mas se eu tenho processo inflamatório, preciso tratar esse paciente antes desse processo inflamatório para depois entrar com outras patologias. E fiquem alerta, se esse paciente tiver qualquer vermelhidão no couro cabeludo, qualquer descamação, qualquer tipo de coceira no couro cabeludo, né? E se ele tiver dor, literalmente, quando ele pentear ou sentir muito sensibilizado, muito provavelmente ele tem um processo inflamatório, né? A própria caspa gera processo inflamatório. Então, se a gente vê qualquer descamação, tem que tratar isso primeiro para depois pensar num procedimento um pouco mais invasivo. Perfeita colocação, Pedro, é isso aí mesmo. Como a gente se complementa, né? É muito bom isso, essa troca é ótima. E aí vamos falar então do teste de tração. Como é que a gente faz esse teste de tração? A gente separa uma mechinha, tem uma imagem aí para vocês dessa mechinha, que é mais ou menos 50 fios. A gente não precisa ficar contando esses 50 fios, pegando uma linha de cabelo, mais ou menos de uma espessura de 2 a 3 dedos, a gente faz a gente puxa, literalmente puxa o cabelo, tá? E se houver desprendimento de mais de 10% de fios, esse teste é positivo para eflúvio telógeno, né? Então, é positivo no teste de tração. Então, se eu estou puxando 50 fios, se eu tiver 6 fios ou mais soltando, eu tenho um diagnóstico positivo para eflúvio telógeno. Se for negativo para o teste de tração, muito provavelmente a queda está associada à alopecia androgenética, né? O que se percebe muito no eflúvio telógeno é que diminuem proteínas de ancoragem também nesse fio.
Então, o fio fica muito mais fácil de se soltar. Esse paciente, quando penteia o cabelo, ou quando faz a mulher, né, faz um rabo de cavalo, onde puxa esse fio, os fios se soltam muito facilmente. Então, esse paciente que tem eflúvio telógeno, ele não pode, por exemplo, fazer uma escova muito mais agressiva no couro cabeludo, porque vai cair muito mais cabelo do que devia. Ele não pode fazer rabo de cavalo muito apertado, nem botar mega hair, né? As mulheres que adoram botar aplique. Então, a gente evita nesses pacientes esse tipo de agressão nesse momento, enquanto está tratando. Depois que o couro cabeludo saudável é outra história. E como é que a gente trata eflúvio telógeno, né? A gente sempre diz que eflúvio telógeno, por si só, ele é autolimitado. Ele dura em média de 2 a 4 meses, quando não há nenhuma doença associada. Nos pacientes, por exemplo, que já têm um diagnóstico de alopecia androgenética, é importante a gente tratar esse paciente para que ele possa recuperar o volume dos fios, né, muito mais rápido, para que ele realmente não perca e não gere uma cicatriz naquele folículo, para que aquele folículo não se inative. Óbvio que quanto mais suplementação de forma positiva, quanto mais procedimentos a gente fizer nesse couro cabeludo para melhorar a qualidade do couro cabeludo, para estimular o crescimento de novos fios e evitar que novos fios entrem na fase telógena, é super benéfico para o paciente, né? Então, o nosso objetivo ali é realmente criar formulações para o nosso paciente de suplementação oral e tópica, que a gente tem conhecimento disso, né, Pedro? O farmacêutico sabe muito de nutracêutico e de cosmetologia, e se não sabe, aprende muito mais fácil que as outras classes, porque a gente teve noção disso durante a graduação. Além disso, a gente estimula o crescimento capilar para realmente recuperar e acelerar esse processo de reparo do couro cabeludo. A gente sabe que se não fizer nada, se esse eflúvio não for muito intenso, ele é autolimitado e ele vai cessar sozinho. Mas o que a gente puder fazer para ajudar esse paciente, inclusive psicologicamente, porque é um paciente que fica apavorado, literalmente apavorado com a queda de cabelo. Eu tenho uma amiga minha ali de Fortaleza, que é tricologista, e que ela trabalha muito com queda capilar. Ela pegou Covid e está passando por isso, né? Ela está realmente no começo, ela ficou muito assustada, agora ela já está na fase mais estacionária, já está diminuindo a queda, mas a gente vê que é um profissional da área que entende, mesmo assim a gente se assusta. E mulher se assusta mais ainda, né? Os homens, de modo geral, lidam muito, muito bem com a queda capilar, mas as mulheres se apavoram. Começou a cair além do que deve, elas já se desesperam. Então, a gente consegue realmente auxiliar esse paciente com a suplementação oral, com a suplementação né, a tópica, com as loções tópicas, com os próprios shampoos. A gente vai falar de ativos na sequência, fiquem tranquilos, e com alguns procedimentos em cabine também. E aí, falando de evidência científica, o Hoffman e os colaboradores conseguiram determinar, então, qual foi o receptor de onde o vírus se acopla, né? Eles usam um receptor de angiotensina I2, que é um receptor que nós temos não apenas nos pulmões e nas vias aéreas. Esses receptores nós temos também na pele e no próprio couro cabeludo. Então, a gente percebe que esse vírus, quando ocorre o acoplamento, né, quando ocorre a entrada, e nós temos a clivagem através dessa protease transmembrana serina 2, o spike viral acontece. Então, ocorre a replicação realmente desse vírus. E esse vírus vai acometer, então, de forma sistêmica todo o organismo. O que se sabe, então, desse acoplamento é que, quando, por exemplo, aqueles pacientes que utilizam antihipertensivos, que têm ligação com esses receptores de angiotensina, têm maior propensão a pegar essa doença. Vi um artigo científico agora
falando do uso do Roacutan na diminuição da incidência de Covid. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque diminui esses receptores de AC2, principalmente na pele. Então, a gente tem muita coisa aí sendo descoberta, sendo colocada ali, né? Eu nem trouxe esse artigo de Roacutan porque eu vi ele hoje de manhã, mas se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, é muito legal. Então, o que se sabe é que, além da questão sistêmica, nós temos ativações inflamatórias locais, como na pele e no couro cabeludo. Especificamente, por que ele desencadeia, qual é todo o mecanismo do eflúvio telógeno pós-Covid, não se sabe. Precisa realmente de mais estudos para determinar quais são os marcadores e aí tentar desenvolver algo que iniba isso, né? Que iniba a ativação desse eflúvio pelo SARS. Mas eu acho que a coisa está caminhando, né? O fato da gente já ter pesquisa aí, sabendo o receptor e sabendo a proteína de membrana que faz a clivagem, já é meio caminho andado aí para a gente. Outro artigo científico de 2020, do Turcomano, eles avaliaram os efeitos da pandemia e das doenças capilares através de um questionário online. Como eles não tinham acesso aos pacientes presencialmente, eles enviaram questionários para pacientes que tinham pegado Covid e eles observaram que 27,9%, quase 30% dos pacientes que tiveram Covid desenvolveram eflúvio telógeno. Então, pensem que se eu tenho uma população ali de 100 mil habitantes e que pegou Covid, 30% deles são 30 mil pessoas que vão desenvolver eflúvio telógeno, e hoje a gente sabe que tem muito mais do que 100 mil, né? A gente tem muito paciente em potencial. E a prevalência realmente inicia 3 meses após o evento, 3 meses após a doença, e alguns deles desenvolveram alopecia aerata, 2,8% dos pacientes, e quase 20% dermatite seborreica. Então, a gente observa esse aumento de oleosidade e de processos inflamatórios no couro cabeludo, além do eflúvio telógeno, né? Professora, uma coisa interessante, eu que sou professor de imunologia, gosto muito dessa área, e eu pesquiso muito sobre quais são os efeitos realmente do sistema imunológico dessas complicações secundárias e tardias na COVID. E é muito interessante a gente identificar que, apesar de a gente saber que a COVID é uma doença inflamatória, que gera inflamação não somente no pulmão, mas de forma sistêmica, de forma grave, com desregulação, principalmente de linfócitos, né, que o COVID, os linfócitos também têm receptores em que o COVID se liga, então ele também tem capacidade de desregular os próprios linfócitos. Eu imaginei, quando eu comecei a estudar sobre isso, que o que iria aumentar seria os casos de alopecia areata, porque a gente sabe que a alopecia areata está muito relacionado realmente com a desregulação do sistema imunológico, seja por qualquer causa, seja psicológico, Sim. seja por qualquer coisa. Então, no meu entendimento do início, quando eu comecei a estudar realmente o que tinha a ver de alopecia com Covid, eu imaginei que iria estar relacionado com areata e não está. Né? Na verdade, não tem a maior, até tem uma certa importância, mas quando a gente vê, a gente realmente identifica que está mais relacionado com eflúvio telógeno. E, claro, tem relação com o processo inflamatório também gerado no couro cabeludo? Sim, tem. Quando a gente fala de desregulação do sistema imunológico, a gente tem que pensar que ele faz a manutenção de toda a homeostasia do corpo inteiro. Se você desregula o trabalho dos linfócitos, você começa a ter processos inflamatórios em locais que você não deveria. E aí, pessoas mais suscetíveis realmente vão acabar tendo esse processo inflamatório no couro cabeludo um pouco mais acentuado, e isso desencadeia aquilo que você falou brilhantemente bem. O cabelo começa a ficar mais solto. Você começa a perder aquelas proteínas de ancoragem do cabelo e ele começa a ficar realmente mais solto. Então, é interessante, como você falou também muito bem, a gente não sabe quase nada ainda disso, né? A gente acaba pensando em um caminho e acaba indo para outro. E é muito surpreendente o que a gente vai aprendendo cada dia que passa. Mas eu realmente pensei no início, professora, eu não sei se você pensou nisso também, que por ser muito inflamatório,
Sim, e por ter esse fundo autoimune, né, Pedro? Então, a gente pensa assim, tem fundo autoimune, a erata, super característico, aquela queda em rodas, né, em discos, não só no cabelo, mas na barba, na sobrancelha. E depois se viu que não. Então, para te ver, nem todo mecanismo ainda está descrito, temos muita coisa aí para descobrir. E aí, um outro artigo feito em Pequim, é um estudo de caso, é um estudo do ano passado, que eles observaram um eflúvio telógeno muito intenso, eflúvio telógeno agudo, numa paciente pós-Covid, e eles fizeram o exame de tricoscopia e viram muitos fios na fase telógena e muitos folículos sem haste, bem característico, né, do eflúvio telógeno. Fizeram testes de tração nessa paciente no dia da consulta e o teste de tração deu positivo. Observaram caspa e triconídea, né? Aquela dor no couro cabeludo e processo inflamatório no couro cabeludo. Pediram exames de B12, oligoelementos, doenças autoimunes e tireoide. Todos os exames dentro da normalidade, tá? Foi prescrito para essa paciente, então, minoxidil a 5% e um shampoo anti-caspa à base de sulfeto de selênio. Viu-se essa paciente 90 dias depois, então vocês estão vendo uma foto de antes e depois dela, né? No tempo 90, então 90 dias depois, a queda reduziu drasticamente, a caspa e a dor no couro cabeludo desapareceram, o teste de tração, então, já deu negativo e observou-se novos fios. O que eles concluíram? Que era necessário investigar mais profundamente os mecanismos específicos do porquê que a COVID causa o eflúvio telógeno, né? Isso a gente já sabe e percebe em todos os artigos. Não se sabe exatamente o mecanismo, se sabe que há acoplamento naquele receptor AC2, que também temos na pele e no couro cabeludo, mas como isso desencadeia o eflúvio e não, por exemplo, a alopécia, né, aerata, não se sabe muito bem. Mas ele já dá um caminho para a gente, esse artigo já nos mostra um caminho, que nós temos que, sim, melhorar a vascularização periférica desses folículos, né, para que o aporte nutricional, porque essa paciente estava com os exames todos ok, tanto de oligoelementos quanto de vitaminas, para que o aporte nutricional consiga chegar no meu couro cabeludo e tratar os processos inflamatórios, que no caso eles trataram com um shampoo aí de sulfeto de selênio, que antigamente, eu nem sei se existe ainda, aquele Celsun azul, Celsun ouro, que era um shampoo à base de sulfeto de selênio. Era um shampoo azul, Pedro, que as loiras adoravam, porque a gente ficava mais loira. Ele tirava o amarelado do cabelo. Então, a mulherada, as loiras mais antigas aí, lembram desse shampoo. Hoje eu não sei se tem em drogaria, não sei comercialmente se a gente tem um shampoo à base de sulfeto de selênio. Mas as mais antigas devem lembrar aí do Celso Ouro e do Celso Azul, tá? E aí vou falar de alguns ativos associados que a gente consegue tratar esses múltiplos mecanismos que causam processo inflamatório, dermatite, aumento de oleosidade e diminuição de circulação, dentre outras causas aí da queda capilar como um todo. O primeiro, né, como o próprio artigo já nos deu a dica, é o próprio minoxidil, né? Eu prefiro, sim, o minoxidil base do que o minoxidil sulfato, porque ele tem um peso molecular melhor, então a gente consegue uma absorção melhor. Que eu sempre digo, quando vai manipular, usa uma solução aquosa. Hoje a gente já tem bases ali sem a presença de álcool, porque o álcool causa ressecamento. As mãos que o digam, né? Ele diminui a hidratação local e um couro cabeludo que já está com processo inflamatório e muitas vezes descamativo, não é interessante a presença do álcool. Então, pede para manipular ali numa solução aquosa. Esses dias eu até pedi uma solução aqui em São Paulo, porque eu ainda estou conhecendo as farmácias de manipulação aqui. No Sul,
eu já domino muito bem o mercado, sei quem trabalha com o quê. Aqui em São Paulo, eu ainda não conheço muito. E aí pedi para fazer uma solução com minoxidil e outros ativos para um paciente, e ela me disse que não dava para fazer junto, que não tinha como fazer junto, ela tinha que fazer separado. E aí eu disse, então tá, muito obrigada, né? Eu fui procurar outra farmácia que realmente sabe fazer com minoxidil base, né? É só triturar no grau esse minoxidil para diminuir, pode aquecer um pouquinho para solubilizar, ou um propileno glicol também ali ajuda a solubilizar, mas às vezes um próprio aquecimento já consegue diluir tranquilamente 5% de minoxidil nessa solução aquosa, sem a gente precisar colocar álcool. O potente poder vasodilatador que o minoxidil tem é pela abertura dos canais de potássio, né, que aumenta muito o fluxo sanguíneo local. Então, a gente sempre fala, minoxidil aumenta muito a vascularização periférica. E para quem tem processos inflamatórios e processos de reparo sistêmico, a gente sabe que a pele e o cabelo fica por último, né? O organismo trata tudo que é mais importante e a pele e o cabelo fica para depois. Então, a gente melhorar esse aporte de vasos sanguíneos, de fluxo sanguíneo, a gente melhora a oxigenação do nosso couro cabeludo e, consequentemente, o aporte de nutrientes. Ele também aumenta as prostaglandinas, o que promovem um crescimento capilar. A grande questão do minoxidil é que a gente precisa alertar o nosso paciente, senão ele se apavora. Paciente que tem muitos fios na fase telógena, ele acelera essa queda. Esse fio estava programado para cair, né? Só que muitas vezes, quando começa a usar minoxidil, cai tudo junto. Cai na primeira semana e o paciente se assusta muito. Então, a gente diz o seguinte, olha, você vai começar a usar esse ativo, pode ser que nos primeiros dias tu tenha uma queda acentuada, não te assusta, esses fios iam cair de qualquer maneira, tá? A gente só antecipou um pouquinho para que a gente consiga acelerar o crescimento de um fio novo. Falando dessa forma, ele fica mais tranquilo aí, ele não se assusta tanto. Segundo ativo que eu Oi, Pedro. Falando de minoxidil, você gosta de usar o tricoxidil associado com o minoxidil? Você já está usando esse ativo ou está usando o minoxidil somente, por enquanto? Eu às vezes nem uso minoxidil, sabe, Pedro? Porque eu tenho alguns pacientes que desenvolvem alergias, processos alérgicos, inclusive foliculite ao minoxidil. E muitas vezes esse paciente ele tem uma melhora muito intensa com o minoxidil, mas quando ele quer parar o minoxidil, ele tem uma queda muito intensa também. A impressão que o paciente tem é que ele perde o efeito, né? Eu não sei se tu já percebeu isso. O paciente relata, eu usei minoxidil muito tempo, ele teve uma melhora bem progressiva, bem significativa, mas quando eu parei de usar, a impressão que eu tenho é que voltei a estaca zero. Então, hoje a gente tem ativos minoxidil-like, que a gente não tem muito esse efeito rebote do minoxidil. E também não causa aquela queda acentuada na primeira semaninha ali de começo de uso. E um deles é a auxina. Mas esse ativo é muito interessante, sim. Ele diminuiu esse efeito, né, do minoxidil, então ele dá uma controlada nisso. É bem legal. Ele acaba ajudando na expressão de fatores de crescimento e isso ajuda um pouco nesse efeito negativo do minoxidil. É por isso que é associado muito o minoxidil com o tricoxidil para ter um efeito mais excelente. diferente. Pode fazer essa associação, não tem problema nenhum, tá? Mas como eu falei, se for trabalhar com outras terapias associadas, principalmente ao microagulhamento, não solubiliza em álcool. Solubiliza em água. Segundo ativo que eu trago é a auxina tricógena. Ela tem essa ideia de ser um ativo minoxidil-like. É um complexo de extratos naturais que aumenta a circulação, a oxigenação e a nutrição do bulbo capilar. Ele acelera também o processo mitótico das células-tronco, o que contribui, então, para o crescimento capilar. É como se a auxina aumentasse muito a vascularização periférica e acelerasse tudo. É um acelerador, tá? Eu sempre brinco, a auxina acelera muito todos os processos
no couro cabeludo. E o legal desse ativo que a gente pode usar na barba, pode usar na sobrancelha, né? É um ativo seguro para utilizar no restante do corpo, de modo geral, geralmente barba, né? E sobrancelha. Outro ativo que eu trago é o Capilha Longa. O Capilha Longa foi um ativo premiado na França em 2019, um ativo EcoCert, o Pedro deve conhecer. Ele é à base de cúrcuma, né? E tem se falado muito da curcumina ali para diminuir processo inflamatório, principalmente. Então, é um ativo que eu consigo, com uma ação local, diminuir processos inflamatórios. É legal que esse ativo tem um estudo em vivo de pacientes que usaram, né, a Capilha Longa única e exclusivamente no uso tópico e tiveram um aporte aí de 13.500 fios novos. É um estudo em vivo, realmente é o que a gente quer, fios novos, não só no eflúvio telógeno, mas na alopecia androgenética também. E é legal que a gente utilize ativos que têm o estudo não apenas in vitro, mas in vivo também. O Capilha eu uso de modo geral entre 1% e 2%. Esse ativo é um ativo relativamente caro, tá? É um ativo bem caro. Então, pacientes que não têm muito poder aquisitivo, a gente usa uma concentração menor ou opta por outras opções. Mas para quem tem processo inflamatório no couro cabeludo, ele é muito interessante. O Sphingone é um ativo que tem ação finasterida light, sem os seus efeitos colaterais, mas ele está aqui principalmente, eu uso ele sempre na alopecia androgenética, eu gosto muito dele na alopecia, mas ele está aqui principalmente porque ele reduz significativamente a oleosidade do couro cabeludo, e ele tem ação antimicrobiana, então eficiente na redução do fungo que causa caspa. Então, é um ativo multifunções aí. Eu tenho a questão daquele couro cabeludo que está muito oleoso, que tem a presença de caspa e que está com queda. Se tem o fundo genético, ele se encaixa perfeitamente bem para esse paciente. Você está com eflúvio telógeno, processo inflamatório, e ele tem alopecia androgenética, entra com o Sphingone, que é um ativo muito interessante. De modo geral, 0,1%, eu não uso a concentração maior nele, não. 0,1%, 0,2% já dá um excelente resultado. Trago um peptídeo bioidêntico, né, que é o Prohairin. Eu gosto muito dele porque ele melhora as proteínas de ancoragem, tá? Eu amo esse ativo, uso ele muito. Ele também consegue reduzir os fios na fase telógena e aumentar fios na fase anágena. E ele tem outro benefício, que é a redução de oleosidade. Então, outro ativo aí é um peptídeo bioidêntico, super seguro, e que a gente consegue ter multifunções. Trabalha nas proteínas de ancoragem, que estão muito deficientes no eflúvio telógeno, estimula novos fios, reduz oleosidade e diminui fios telógenos, tá? De modo geral, 3 a 4% já é uma concentração bem legal desse peptídeo bioidêntico. E o cooperpeptídeo é outro peptídeo que tem ação finasterida-like, e ele tem outra coisa muito interessante, que ele estimula o crescimento, e a impressão que a gente tem é que ele cessa a queda. Quando a gente usa o cooperpeptídeo associado não apenas ao eflúvio telógeno, mas à alopecia androgenética, o paciente tem uma melhora bem significativa nos primeiros dias. Então, ele fica mais tranquilo quando a gente coloca esse ativo e ele já vê um grande resultado. Essa é uma associação que eu faço muito com minoxidil, tá, Pedro? O cooperpeptídeo com minoxidil para diminuir essa queda de primeira linha aí, né? Desses fios que já estavam programados para cair. Outro ativo que eu trago é o Bicapil. Trago ele para quê? Para recuperar o fio do cabelo. Isso é muito interessante, porque alguns pacientes relatam que o cabelo ficou muito fraco, com uma densidade muito menor, cabelo muito fininho. E ele consegue melhorar a densidade desse fio.
tá? Ele reduz, sim, a queda capilar e recupera o aspecto saudável e forte do cabelo. A gente tem uma concentração usual aí de 3% desse ativo. Gente, podemos fazer uma combinação de ativos com certeza. Eu acho que é o grande segredo. A gente juntar aí 2 a 5 ativos, dependendo do poder aquisitivo do paciente, e a gente utilizar eles tanto no tratamento em casa, né, no home care, quanto no tratamento em cabine. Então, vejam o que o paciente de vocês precisa. Está reclamando que o fio está muito fininho? Utilize o Bicapil. O paciente tem muita oleosidade capilar, esfingone, né, ou caspa, e o ProHairin. Está com as proteínas de ancoragem, teste positivo, ProHairin. Minoxidil é sempre interessante a gente associar, né? Então, a gente pode fazer essas misturinhas. Eu brinco sempre que farmacêutico tem um verdadeiro caldeirão de bruxa na frente, que a gente tem infinitas possibilidades aí com a gama imensa de ativos. Tem muito ativo, tá, gente? Tem muito ativo à nossa disposição. Eu trouxe os principais e que fossem multifunções para a gente conseguir trabalhar. E aí tem um estudo do Bicapil que é muito interessante, só com o uso tópico dele, vocês conseguem perceber a melhora tanto no exame de microscopia quanto no exame visual, no exame clínico do couro cabeludo. É incrível como estava o couro cabeludo antes e depois, somente com uso tópico, nenhum tratamento em cabine. Então, esse estado do próprio folículo, a melhora é significativa. Um fator de crescimento que podemos utilizar também é o VEGF, né? O VEGF é uma citocina angiogênica de ação vasodilatadora e ele consegue reverter a atrofia folicular. Então, aumentar o tamanho desse folículo, principalmente naquele paciente que já tem alopecia androgenética e desenvolveu o eflúvio telógeno. Então, o VEGF é muito interessante para o uso tópico. E acho que é o último ativo que eu trago para vocês, o Prodísia, é o precursor da melatonina. Já se sabe que a melatonina tem um poder antioxidante, um poder anti-inflamatório muito grande, e tem estudos dele na fase anágena em mulheres com alopecia androgenética. Ele conseguiu diminuir muito as espécies reativas de oxigênio, tem esse efeito antioxidante e, consequentemente, de processo inflamatório tópico. Esse ativo a gente pode usar não apenas no couro cabeludo, mas na pele também, né? Naquele paciente que não dorme muito bem, que tem o ciclo do sono muito alterado, tem o aspecto da pele de paciente cansado, sabe? Aquele paciente muito cansado, o aspecto cansado, o Prodísia é muito interessante. E aí, professora, como eu estava falando, rapidinho te interrompendo, desculpa, porque claro, realmente a gente tem uma lista gigantesca de ativos que a gente pode utilizar, né? A professora trouxe ativos aqui que são excelentes, né? São de top de linha, são aqueles que são mais utilizados realmente por todos os profissionais, mas a gente tem vários outros. E o importante é que, como eu falei no nosso webinar passado, a gente está aumentando a quantidade de ativos e fitoterápicos que a gente pode prescrever, inclusive. Uma série de medicamentos fitoterápicos acabaram de ser permitidos pela uma normativa nova para farmacêuticos, para biomédicos que têm especialização. Então, a gente tem uma infinidade muito grande de ativos. Inclusive, eu sou apaixonado por um que eu utilizava por prescrição médica, que agora eu posso prescrever, que é o sal palmito. Eu amo ele. Prescrevo direto de uso oral. Adoro o sal palmito, eu estou usando Também tanto de forma tópica como de forma oral, e aí é de prescrição médica exclusiva, né? E agora a gente pode prescrever. Então, a gente tem o licorice também para processos inflamatórios, que são... Então, a gente tem realmente uma infinidade muito grande. Existem livros e livros só de ativos que a gente pode utilizar para a queda capilar. Todas elas. Então, a gente, como farmacêutico, a professora falou muito bem, a gente tem esse conhecimento prévio, a gente sabe lidar melhor com essa informação e utilizar ela na nossa prática clínica, que é o mais importante. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece esse universo incrível que é a utilização de nutracêuticos e fitoterápicos para tratar os pacientes. E dentro do tratamento capilar, é importante a gente frisar também, professora, desculpa interromper a sua palestra, Imagina. mas é que o tratamento capilar, gente, é um tratamento
longo, tá? Você precisa deixar isso muito claro para o seu paciente quando você for tratar ele, principalmente a alopecia androgenética. A cicatricial não tem muito o que fazer, é só evitar a queda, o resto da queda mesmo. Mas a gente precisa deixar, alinhar as expectativas do paciente. A gente, quando trata a alopecia, a gente tem que deixar bem claro que o tratamento é longo, que ele precisa se comprometer com o tratamento, que ele não pode desistir do tratamento no meio do caminho, porque é no meio do caminho que está começando a fazer o efeito. Então, realmente, os tratamentos capilares, todos eles, a sua grande maioria, eles começam a dar efeito com 2, 3 meses, né, professora? Sim. Então, a gente precisa deixar isso muito bem alinhado com o nosso paciente. E aí, para a gente que está trabalhando na clínica, né, a gente tem que pensar também como gestor de consultório, como profissional autônomo, é um paciente excelente para você ter na sua clínica. É um paciente de longo prazo, é um paciente que vai ficar com você por muito tempo. Então, além de você estar tratando ele, você também tem um ganho financeiro muito bom, porque você é um paciente que vai ficar com você por muito tempo. Então, essa é uma área muito interessante. A tricologia, o tratamento de alopecia é um tratamento que precisa ter em todos os consultórios estéticos, porque realmente tem muito paciente para isso, e são pacientes realmente que ficam bastante tempo com a gente no consultório. Perfeito, Pedro, é isso mesmo. E eu sempre falo para o meu paciente, as evidências científicas falam em um ano e meio de tratamento. Só que quem tem o gene da alopecia androgenética é para o resto da vida. A gente vai estar brigando com um gene que pode ser ativado em algum dado momento da vida. E uma loçãozinha, ele não se livra nunca, né? De jeito nenhum. E realmente, sal, palmito e licorice são maravilhosos. Eu gosto muito, utilizo bastante. Tem um outro que faz essa ação finasterida like de uso oral que poucos profissionais conhecem, que é o óleo de abóbora, né? O óleo de abóbora tem estudo dele, 200 miligramas, que ele tem esse efeito finasterida like sem os efeitos colaterais, por incrível que pareça. Nos Estados Unidos vende ele naquelas grandes redes. Aqui no Brasil não se tem isso muito divulgado, muito acessível. Mas eu tenho alguns pacientes, inclusive, que quando viajavam, né? Porque agora ninguém está saindo do país, mas traziam óleo de abóbora de fora, porque, inclusive, o preço é muito mais em conta do que aqui no Brasil. Mas, realmente, é um mundo à parte essa cosmetologia capilar aí. A gente tem muita coisa boa realmente. A gente tem que lembrar também, professora, que eu acho que a gente esqueceu de falar, ou talvez fale mais para frente, que a suplementação ela também segue a suplementação de vitaminas, de aminoácidos, de outros componentes essenciais, ela também faz parte do tratamento. E isso pode ser auxiliado com a interpretação de exames laboratoriais simples, né? Então, além de toda a expertise em relação aos procedimentos propriamente ditos, né, que a gente está colocando a mão na massa, dentro da nossa pós-graduação no CTQ, a gente também está vendo o macro, o amplo. A gente passa muito por dermocosméticos, a gente passa por interpretação de exames laboratoriais, a gente vem passando por toda a fisiopatologia das principais disfunções estéticas, e é muito importante que a gente se comprometa com a pós-graduação, que realmente consiga aflorar no profissional farmacêutico e nos outros profissionais também um diferencial. Um diferencial de se colocar no mercado como profissional diferenciado. Além de tudo isso, né, como a gente está trabalhando com fisiopatologia, interpretação de exames e propriamente a associação de protocolos, que a gente vai falar aqui na nossa próxima metade do webinar, a professora vai falar de procedimentos em cabine, é importante também a gente lembrar que um tratamento só não faz efeito para tratar disfunções estéticas. Uma abordagem só não faz efeito nenhum tipo de disfunção estética. E o mais importante de tudo, quando você sai de uma pós-graduação, é conseguir fazer a associação de protocolos. É você conhecer bastante de diversas maneiras de tratar uma mesma disfunção estética para conseguir tratar adequadamente o seu paciente. E qualquer pessoa, se vocês tiverem alguma dúvida sobre todos os conteúdos que são abordados na nossa pós-graduação, a Daphne, que é a nossa consultora, ela está disponível para tirar todas as dúvidas. A gente tem um conteúdo, uma grade curricular que foi pensada com muito carinho por mim. Eu sou professor de graduação, de pós-graduação, eu estou na academia há bastante tempo, eu sou um entusiasta da ciência, então eu parei e pensei, o que é que eu posso fazer dentro da grade curricular para fazer com que o profissional formado nessa pós-graduação seja diferenciado?
E aí, juntou com toda a expertise do CPQ em realizar pós-graduação, a gente realmente montou uma pós-graduação muito completa para vocês, finalizando com marketing digital, com gestão de laboratórios, que também é muito importante, a professora sabe muito bem disso, que a gente precisa saber se portar dentro desse mercado, saber vender nosso peixe também, porque a gente é profissional autônomo, né? E não tem como fugir disso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, por favor, entre em contato com a Daphne, lá nas redes sociais dela, e que ela vai responder todas as suas perguntas. E como eu estava falando, a gente vai entrar agora em uma parte muito importante da nossa palestra, que é justamente falar do que a gente pode fazer no consultório. Claro, a dermocosmética é bacana, é muito legal, suplementação é excelente também, mas e dentro do consultório, né, professor? O que a gente pode fazer para ajudar o nosso paciente efetivamente dentro do nosso consultório? E a gente tem diversas abordagens que são importantes. A professora ela é especialista, é uma das referências de um dos melhores tratamentos que a gente pode utilizar para a alopecia, e ela vai falar aqui para vocês quais os tratamentos que a gente pode utilizar no consultório com o nosso paciente. Perfeito, Pedro. Acho que eu estou com vontade de fazer pós de novo. É incrível, né? A gente não consegue parar de estudar, não tem jeito. E aí, falando em tratamentos de cabine, o primeiro tratamento que eu trago para vocês é o microagulhamento capilar, porque realmente ele consegue fazer com que todos aqueles ativos que eu falei para vocês antes, eles permeiem sem barreira nenhuma. A gente sabe que a principal função da nossa pele é a função barreira, sem dúvida nenhuma, é proteger a nossa pele da entrada de agentes externos, e muitas vezes as coisas boas também não entram, né? Muitas vezes os ativos têm peso molecular muito grande e eles não são absorvidos. Quando a gente microagulha tanto a pele quanto o couro cabeludo, né, a gente faz com que esses ativos entrem sem barreira nenhuma. Então, posso sim fazer uma formulação com aqueles ativos, mandar manipular, né, e microagulhar o meu paciente. Hoje a gente já tem algumas empresas sérias que produzem ativos para microagulhamento e que a gente pode utilizar com ótimos resultados. E até mesmo os ativos de intradermoterapia, né, Pedro? Aqueles frascos ampolas ali que a gente compra e escolhe de acordo com a necessidade do nosso paciente, a gente pode utilizar para o microagulhamento. Além da permeação dos ativos, pensem que cada microperfuração gerada no microagulhamento, eu vou ter um tecido novo regenerado, né? É um tecido totalmente recuperado. E nesse processo de reparo, de lesão e reparo, eu tenho a liberação de vários fatores de crescimento e estimulação de células-tronco. E a gente sabe que as células-tronco se diferenciam ali, elas se transformam nas células necessárias para aquele tecido. Então, quando a gente estimula a célula-tronco, a gente consegue estimular o sistema como um todo. Além disso, o microagulhamento melhora a vascularização periférica, tá? Ele melhora a coesão entre as camadas e restabelece as fases do ciclo. Se eu não utilizar nenhum ativo, eu só microagulhar, já é extremamente benéfico para o tecido. Se eu colocar ativo, então eu consigo potencializar os meus resultados. E quando eu microagulho o meu paciente, eu microagulho ele quando ele não tem mais nenhum processo inflamatório no couro cabeludo. Como o Pedro falou brilhantemente, né? A gente precisa tratar esse processo inflamatório antes e depois pensar no microagulhamento. Mas é muito interessante a gente observar o quanto a queda é reduzida, mesmo naquele paciente que está na fase aguda ali do eflúvio telógeno, a queda é reduzida quando a gente microagulha o couro cabeludo. Parece que renova, parece não, literalmente renova esse tecido. E qual é o mecanismo, né? A gente tem sempre duas opções quando a gente fala em microagulhamento. Realizar ele de forma inflamatória e não inflamatória. Lembrem que a COVID é um processo inflamatório sistêmico. E se eu gerar inflamação nesse meu couro cabeludo, eu posso piorar a queda. Mas como é que eu microagulho e gero processo inflamatório? Eu gero processo inflamatório quando eu sangro o couro cabeludo desse meu paciente. Tá? Então, eu preciso entender o que acontece dentro do tecido quando eu microagulho com sangramento e microagulho sem sangramento. Por isso que eu trouxe esse quadro para vocês.
Esse quadro eu aprendi na minha certificação internacional com o Dr. Lance Satterfield e foi um divisor de águas. Porque eu nunca gostei muito da técnica do vampiro, daquele paciente que sai todo ensanguentado da cabine, e que se contorce de dor. Eu nunca fui dessa linha, eu sempre fui mais conservadora. E eu tinha excelentes resultados. Só que eu não entendi o porquê que eu tinha excelentes resultados. E aí, quando eu fui para a certificação, e esse médico que pode, assim, utilizar agulhas imensas, ele começou a falar que a gente não precisava gerar sangramento para ter resultado. Foi como um estalo, né? Acendeu a lâmpada e eu disse, então é por isso que eu tenho bons resultados mesmo sem sangrar o paciente. Mas é importante que a gente entenda o que acontece no tecido quando a gente sangra e quando a gente não sangra o paciente no microagulhamento, tá? Quando eu sangro um paciente, isso acontece quando eu me corto, né? Com qualquer lesão onde há sangramento, essa cascata vai ser desencadeada. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de cascata de coagulação, né? A gente ativa as plaquetas, essas células que vão liberar fatores de crescimento e interleucinas aí para organizar e reparar esse tecido. O objetivo principal é estancar o sangramento e reparar esse tecido. Quando as plaquetas são ativadas através do sangramento, seja ele um sangramento muito grande ou mesmo petequias, né, que é o que se fazia antigamente no microagulhamento, aquele orvalho sangrento, elas começam a liberar fatores de crescimento. Dentre eles, dois muito importantes, TGF beta 1 e 2. O que eles vão fazer? TGF beta 1 e 2 são proteínas comunicadoras. Eles vão mandar uma mensagem da plaqueta para o miofibroblasto. Eles fazem uma comunicação intercelular, tá? TGF beta 1 e 2, então, mandam essa mensagem de ativação dessa célula, do miofibroblasto, para que ele produza colágeno. Só que o colágeno que o miofibroblasto produz é um colágeno do tipo cicatricial. Pensem na pele de um paciente queimado, tá? Já viram um pescoço, um rosto de um paciente queimado? A gente tem uma produção exacerbada de colágeno, só que é um colágeno gerado por processo ablativo, por processo onde há uma formação exacerbada de colágeno cicatricial. Foi ativado o miofibroblasto nesse momento. Então, sempre que eu sangro o meu paciente, eu tenho, sim, uma lesão dérmica, né? Porque é a derme que é vascularizada, e aí eu tenho a liberação desses dois fatores de crescimento que ativam o miofibroblasto e formam um colágeno cicatricial. E pensando em couro cabeludo, qualquer processo cicatricial nessa região não é bem-vinda, né? As próprias alopécias cicatriciais inativam completamente o folículo e não nasce mais nada. Tem alguns pacientes, por exemplo, que fizeram implante capilar e que onde foi inserido um novo folículo ficaram cicatrizes. Esse folículo muitas vezes não vingou e naquela região eu tenho um tecido fibrosado, um tecido cicatricial e não nasce mais nada, não tenho o que fazer. Em contrapartida, eu tenho a opção de realizar um microagulhamento de forma não inflamatória. E aí, sim, controlar o processo inflamatório através da ativação dos queratinócitos. Queratinócito é a célula mais abundante da minha epiderme, né? Da camada mais superficial da pele. Então, se eu ativo o queratinócito, eu também libero fatores de crescimento e interleucinas. Dentre eles, o TGF beta 3. Guardem esse nome, tá? Que ele é super importante quando a gente fala da formação de um colágeno de boa qualidade. O que ele vai fazer? O queratinócito liberou TGF beta 3, ele vai mandar uma mensagem para o fibroblasto. E aí sim, o fibroblasto, que é a célula especializada, ele passa a produzir um colágeno, só que um colágeno de boa qualidade, de feixes normais. Então, hoje já se sabe que sangrar e levar a região a um orvalho sangrento não é bom, pela formação de um colágeno cicatricial e também pela liberação de interleucinas inflamatórias. Completamente diferente do que se falava antigamente, né? Vamos gerar processo inflamatório com microagulhamento para estimular colágeno. Hoje já se sabe que isso não é bom. A gente ativa queratinócito, libera TGF beta 3 para que a gente
realmente tem a formação de um colágeno de melhor qualidade. Se sabe também que TGF-beta3 é um fator anti-inflamatório, né? Se eu falar que COVID, novamente, parece chover no molhado, é um processo inflamatório sistêmico, tudo que eu estimular anti-inflamatório é muito melhor. Então, falamos de mecanismo de ação do microagulhamento, a gente entendeu que microagulhamento não precisa sangrar para que eu tenha um bom resultado e que eu consiga liberar fatores de crescimento, eu preciso apenas ativar o queratinócito a nível epidérmico, tá? Ângela, mas então como é que eu sei que eu estou microagulhando de forma efetiva? Primeiro, eu não estou observando petequias, é um ponto, tá? Outro ponto é a dor, é um limiar, a dor, as nossas terminações nervosas de dor estão na derme. Então, se o meu paciente está sentindo dor, mas tem uma vascularização péssima, ele não vai sangrar, mas eu já estou lá na derme, então eu não preciso estar na derme, eu posso estar mais acima, estar na epiderme. Então, regulem o tamanho da agulha do microagulhamento capilar de forma que o paciente não sinta dor e que eu também não veja essas petequias e sangramento superficial, tá? Então, minha dica é sempre ajusta o tamanho da agulha. E a primeira técnica que eu falo para vocês, eu particularmente, Ângela, tem muitos profissionais que usam ainda o roller, ele pode sim ser utilizado, mas eu faz um tempão assim que eu não uso o roller, porque a gente tem a caneta de microagulhamento que veio para superar 2 pontos muito importantes em relação ao roller. O primeiro, a pressão, né? Com o roller eu precisava exercer uma pressão para que as agulhas perfurassem o tecido. Com a caneta eu não preciso, ela tem um motor elétrico que faz com que as agulhas façam movimentos de stamp sem eu precisar exercer pressão nenhuma. Então, não há diferença, por exemplo, de aplicação de profissional para profissional. Tinha profissional que tinha a mão super pesada e afundava o roller que batia lá na proeminência óssea. Com a caneta, tem uma barreira no cartucho que eu não preciso botar pressão nenhuma, vai furar de qualquer jeito. Outra questão é tamanho de agulha. Com o roller, eu tinha um tamanho fixo. Então, se eu abrisse um roller de 1 milímetro, eu teria que usar 1 milímetro em toda a região. Com a caneta, eu posso ajustar, ela tem esse anel de ajuste que me permite ajustar o tamanho de agulha de 0,25 a 2,5. E, Pedro, assim, é muito comum, tu deve fazer microagulhamento capilar também, a gente percebe que nas primeiras sessões a gente usa agulhas muito maiores, né? E com o passar do tratamento, essas agulhas vão diminuindo. Por quê? Porque melhorou vascularização, porque melhorou oxigenação e nutrição desse couro cabeludo. É um couro cabeludo muito mais saudável. E eu já microagulhei, sim, paciente com 1,5 sem dor, sem sangramento. E se a gente pensar numa agulha de 1,5 na face, por exemplo, esse paciente estaria sentindo muita dor, né? Então, para ver como o couro cabeludo muitas vezes fica bem ruim mesmo. Outra questão bem legal é que na caneta eu só troco o cartucho. O cartucho vem estéril e descartável. Com o roller, eu tinha que descartar todo equipamento. Então, se tornou um procedimento mais em conta, mais barato, porque um cartucho é mais barato do que um roller, tá? Outro ponto importante é que a caneta não enrola no cabelo. Um roller, se é uma mulher, por exemplo, e eu não tivesse alguém para me ajudar a trabalhar a 4 mãos, muitas vezes o fio do cabelo enrolava no roller. Com a caneta não tem o risco. E a gente utiliza, de modo geral, cartucho com menos agulhas. Então, cartucho de 12 agulhas é o ideal para o capilar. Nós temos cartuchos com 36 agulhas, só que as agulhas são tão próximas que quando faz um movimento de stamp, muitas vezes arranca o fio do cabelo. Então, não é interessante. A gente utiliza com menos agulhas. E nós temos movimentos específicos com a caneta, né? Que com o roller, a gente falava em movimentos de vai e vem. Com a caneta, a gente fala num movimento linear, então eu arrasto, levanto, arrasto e levanto. Esse movimento de vai e vem pode lixar a pele do paciente. Posso fazer um zigue-zague, posso fazer movimento circular ou posso ficar no movimento de stamp, dependendo da região que eu estou trabalhando.
Eu, de modo geral, eu trabalho no sentido do cabelo, né? Então, eu vou microagulhar, vou abrir a mecha e vou trabalhar no sentido do cabelo, até porque esse cabelo está um pouco fragilizado e se eu puxar ele muito contra, a gente pode arrancar alguns fios de cabelo. E quando a gente fala na caneta, a gente fala em agente deslizante. Eu preciso de um ativo para ajudar a deslizar a caneta. E esse agente deslizante nada mais é do que os nossos próprios ativos. Então, eu vou pingar o ativo e vou microagulhar. Acho que eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês. Ó. Então, eu pingo o ativo e microagulho no sentido do cabelo. Quando a agulha estiver fazendo o movimento de stamping, vai estar jogando o ativo lá dentro. Bem diferente do roller, né? O roller a gente microagulhava antes e colocava o ativo depois. Então, isso também me ajuda a ter melhores resultados, tá? Então, vou microagulhar, no caso do eflúvio telógeno, couro cabeludo inteiro, porque é uma queda difusa, tá? Outra coisa que eu preciso entender em relação à caneta é a quantidade de perfurações. No roller, a gente fazia em média 250 perfurações. Com a caneta, eu faço 1.300 por segundo. Então, é um número de perfurações muito maior do que quando a gente fazia com o roller. Isso torna o procedimento muito mais rápido, mas eu também não posso ficar muito tempo nessa região, porque pode causar uma maceração tecidual. Pensem no martelo de bife martelando o bife. Se ele ficar muito tempo em cima do mesmo local, esse bife macera, ele se abre. Então, isso vale também para o microagulhamento, para a caneta. Eu não posso ficar muito tempo no mesmo local para não ter esse risco de maceração. O que para nós é muito bom, se eu for falar num couro cabeludo inteiro, o fato de eu ter muitas microperfurações por segundo, porque eu faço um couro cabeludo tranquilamente em 20, no máximo 30 minutos, tá? Poucas passadas em cada região. O segundo equipamento de microagulhamento que eu trago para vocês é uma outra opção de microagulhamento, ele independe da caneta, é o sistema de infusão. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é infundir um maior volume de ativos no momento do microagulhamento. Eu consigo jogar o ativo a uma profundidade pré-determinada. Então, ele tem tamanhos de agulhas diferentes, 0,5, 1 e 1,5, que eu vou escolher de acordo com o couro cabeludo do meu paciente. Se ele tem muito cabelo, né, tipo eu, assim, é barreira, cabelo é barreira. Então, posso usar uma agulha maior para fazer o movimento. Agora, o meu paciente tem o cabelo muito ralinho, um couro cabeludo muito sensível, ele tem um limiar de dor muito baixo, eu utilizo agulhas mais curtas. No corpo do Infusion, cabe 5 ml. Então, são 5 ml de ativo que eu posso colocar ali dentro para microagulhar. Acabou o ativo e eu não acabei o procedimento, tampo ele, posso abrir e colocar mais ativo e continuar o meu procedimento, tá? Esse Infusion, ele tem 20 agulhinhas, elas são de titânio, revestidas de ouro. O fato de serem revestidas de ouro causa baixíssimo risco de alergia e hipersensibilidade ao material. Ninguém tem alergia a ouro, né, Pedra? A gente tem alergia a latão, a material ruim, mas a ouro ninguém tem alergia. E essas agulhas são ultra finas. Então, eu tenho menos lesão do que com a caneta de microagulhamento. Só para vocês terem uma noção, o calibre da agulha de um roller era em torno de 0,25, 0,23 milímetros. Da caneta, 0,18. Do Infusion é 0,13. Então, uma agulha super fina, eles comparam até um fio de cabelo. A grande questão é que a viscosidade do ativo interfere muito no resultado e na função perfeita do Infusion. Então, esse ativo tem que ser um pouco viscoso, ele não pode ser muito líquido, porque senão a gente perde muito ativo. E também, se ele for viscoso demais, ele não passa. Então, eu sempre digo, a gente pode usar, se for mandar manipular, um hidroximetilcelulose, né, hidroximetil, a 1,5%, 2% no máximo, já tira aquele aspecto água da solução e aí a gente já consegue utilizar no sistema de infusão. O movimento, então, de aplicação é um movimento de stamp, a gente abre o cabelo e quando ele se projeta, quando ele encosta,
as agulhas se projetam e depositam o ativo lá na profundidade pré-determinada. Muito legal que teve uma aluna minha que se formou em farmácia lá em Santa Catarina e ela quis fazer o TCC dela em microagulhamento capilar. E ela microagulhou um lado do couro cabeludo com infusion e o outro lado com a caneta. E qual o lado que cresceu mais? Quais são as apostas? Com o sistema de infusão, por incrível que pareça, né? Eu tenho menos lesão e mais deposição de ativos, menos processo aí de lesão e reparo nesse couro cabeludo. Foi muito interessante o estudo dela, tá? E aí eu trago algumas evidências científicas. Eu gosto muito desse artigo do Durati. Ele é de 2015, não é um artigo muito novo, mas ele é muito legal porque eles acompanharam os pacientes após o término do tratamento. Então, esses pacientes que começaram a microagulhar o couro cabeludo eram não responsivos a tratamento com minoxidil e finasterida. Eles já usavam isso entre 2 e 5 anos e não tiveram resultado nenhum. Foram realizadas 15 sessões de microagulhamento com intervalos quinzenais por 24 semanas. Depois disso, eles acompanharam esses pacientes por 18 meses, 1 ano e meio após o término do tratamento. Eles observaram que em 6 meses os pacientes tiveram uma melhora na cobertura de 75%, uma melhora muito significativa, que os novos fios começaram a aparecer a partir de 3 meses e que a espessura do fio, né, a densidade capilar já aumentou com 30 dias. Então, às vezes, o paciente vê uma melhora muito rápida, mas é porque o próprio fio dele melhorou, encorpou. Então, o paciente já fica bem satisfeito com o tratamento. E ao longo do tempo, a gente vai vendo, então, essa melhora de fios novos e de cobertura. E isso nos dá base para dizer o seguinte para o paciente: olha, eu não vou ter piora, né? Vou parar o microagulhamento e vou piorar. Não, essa evidência nos dá segurança para dizer. Pode ser que em algum momento piore, mas de um modo geral esses resultados são sustentáveis. Esse é um artigo de 2020, eles fizeram um comparativo de microagulhamento com minoxidil e um outro com uma solução de biotina e pantenol. E eles viram que com a solução de minoxidil a melhora foi de 75%, e 75% dos pacientes acharam excelente, e com a solução de biotina e pantenol, 90% dos pacientes acharam o tratamento excelente, o que é muito bom, né? O que mostra que nem sempre a gente é obrigado a usar minoxidil para ter bons resultados, as próprias vitaminas aí nos ajudam no tratamento. Um outro artigo de 2020 que fizeram um comparativo no tamanho de agulhas, e esse artigo é muito interessante. 60 pacientes, fizeram um grupo só com minoxidil, um grupo com microagulhamento a cada 15 dias, minoxidil e agulha de 1,2, e o outro grupo minoxidil, microagulhamento, só que com agulhas de 0,6. E o grupo que teve os resultados mais eficazes foi o que teve o tratamento com agulhas mais curtas associado ao minoxidil. Então, isso nos dá embasamento, inclusive, naquela fisiologia que eu falei para vocês, né? Que o menos é mais. E aí eu trago para vocês outra terapia que é muito benéfica e muito bem-vinda, que é a fotobioestimulação celular à base de laser e LED o laser de baixa intensidade e o LED. São luzes monocromáticas, então o fato de ter diminuído a intensidade do laser faz com que a gente não tenha um efeito térmico significativo, que geraria muito processo inflamatório, mas o legal é que ele aumenta a atividade biológica e mitótica das células. Os lasers mais usados na terapia capilar são o azul e o vermelho. O azul, a gente trabalha as questões de caspa, dermatite seborreica, porque ele tem função bactericida, viricida, fungicida, tá? Ele consegue também melhorar a hidratação do couro cabeludo. Então, o laser, pensem sempre nesse paciente que tem caspa, dermatite, processo inflamatório. Ele é excelente para ser utilizado.
E o laser vermelho, então, para estímulo de crescimento, literalmente, estímulo de células-tronco, de proliferação celular e revitalização do folículo. Ele pode, inclusive, ser utilizado pós-imediato ao microagulhamento. Então, essa associação microagulhamento com laser vermelho é super, super benéfica, tá? Outra terapia que a gente pode usar como recurso é a alta frequência. Acho que todo mundo conhece, é super antigo. A gente tem um eletrodo aí que gera uma corrente alternada que gera ozônio, né, entre o eletrodo e o couro cabeludo. É muito, muito boa pela ação bactericida que ela tem do couro cabeludo. Inclusive, hoje já tem até pentinho, né? Antigamente a gente não tinha muito, mas hoje já se tem até o pentinho de aplicação capilar, e ela é muito boa para aquele paciente, então, que tem processo inflamatório, caspa. A gente consegue trabalhar muito bem com a alta frequência. Então, quais são as nossas abordagens? Falei aí para vocês um pouquinho de COVID, falei um pouquinho de ativos, trouxe 3 terapias aí que a gente pode lançar mão associado aos ativos, associado aos nutracêuticos. E qual é o nosso papel aí, qual é a nossa abordagem quando a gente está tratando esses pacientes com o eflúvio telógeno? Principalmente é gerenciar o quadro. Como eu falei, o eflúvio telógeno é autolimitado, mas a gente consegue reduzir esse tempo de queda capilar e evitar que novos fios entrem nessa onda telógena, né? Nessa fase telógena. Não há um tratamento específico ainda com embasamento científico quando se fala em tratamento pós-Covid. Acho que muito em breve vai sair algum protocolo aí, já com estudo, porque tem muita gente pesquisando, graças a Deus. E o nosso principal objetivo, então, é nutrir, fortalecer esse fio, melhorar a circulação periférica, estimular o crescimento de novos fios e, se houver quadro de inflamação, tratar. E naqueles pacientes, o Pedro falou ali da pós de análise de exames laboratoriais, é essencial que a gente saiba isso, né? Inclusive para pedir para os nossos pacientes como é que está aí, pedir um hemograma, como é que estão a vitamina D, principalmente, né? Dar uma avaliada nas vitaminas e nos oligoelementos aí para nos ajudar na suplementação e desses déficits nutricionais. Não tem conhecimento, gente, chama um Nutri, né? Trabalha em parceria. Acho que a gente não precisa saber de tudo, né? Não somos obrigados, e quanto mais gente a gente conseguir agregar a nossa vivência, melhor para o paciente. Sempre penso isso, né? O que é melhor para o paciente, e sim, nós temos capacidade de suplementar e de tratar todas essas causas, que o farmacêutico é tipo Bombril, né, Pedro? A gente tem 1001 utilidades. E aí eu sempre falo isso, né? Eu tenho muito orgulho de ser farma, por essas inúmeras habilidades que a gente tem, por essa visão global que a gente tem do paciente, e sempre lembrar da atualização continuada. Não tem jeito, isso aí é um ônus, né, da nossa profissão. Não tem só bônus, tem ônus também, mas é um ônus muito benéfico para a gente, que faz muito bem para a gente essas atualizações. E aí eu encerro, então, com uma frase que sorte é apelido, o verdadeiro nome do sucesso se chama dedicação. Um pouquinho todo dia, é o que a gente vai plantando todo dia, né? E eu uso muito outra frase, que sucesso não é quanto dinheiro a gente ganha, mas a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Então, realmente, que a gente possa fazer a diferença na vida dos nossos pacientes, na vida dos nossos alunos, que a gente consiga dar um start ali, para trazer mais gente para o nosso mundo, né, Pedro? Para o mundo da estética, que é maravilhoso. Deixo as minhas redes sociais, agradeço a presença de todo mundo, fui quase pontual, né? Não quero mais tomar o tempo de vocês. Qualquer dúvida, agora a gente tem um tempinho aí de perguntas, né, Pedro? Deixa eu diminuir aqui a minha... parar de apresentar, que a gente pode ir para as perguntas. Vamos lá. Antes da gente entrar nas perguntas, eu quero só complementar rapidinho, professora. Sua palestra, mais uma vez, brilhante. Já tinha assistido outras vezes e eu sempre acho que é incrível, assim, fora do normal, o quanto que você consegue passar o conhecimento para as pessoas de forma tão didática, de forma tão clara.
É realmente um dom que você tem de passar o conhecimento. Muito obrigado pela sua presença, pela sua palestra. E eu quero falar para vocês aqui também que a professora falou de abordagens excelentes, tradicionais, que têm resultados, que têm evidência científica. A gente trabalha com estética, é difícil a gente ter evidências científicas, né, professora? A gente tem uma pobreza de artigos científicos de alta validade, mas toda vida que a gente encontra um artigo muito bom, de evidência interessante, a gente se agarra naqueles artigos, porque realmente falta muita pesquisa em estética, mas a gente tem coisas muito interessantes. E dentro de outro do rol de procedimentos que a gente tem, é importante a gente citar outros também, como a intradermoterapia. Se você não tem muito, se tem medo de microagulhamento, não sabe lidar com o rolinho, não tem dinheiro para comprar a caneta, você pode fazer intradermoterapia, né, excelente também, com a aplicação de ativos. Existe uma abordagem que eu sou apaixonado agora, que é a ozonioterapia, que tem resultados incríveis para capilar também. A ozonioterapia, inclusive, o farmacêutico, ele tem possibilidade de atuar como ozonioterapeuta, né? Dentro da pós-graduação, dentro de todo o nosso conteúdo, a gente aborda a ozonioterapia, tanto para corporal, como para facial, como para capilar também. E é muito importante a gente se ater a essa tecnologia que está ganhando o mundo, que tem muita evidência científica boa, tem muito artigo interessante e que é simples de usar. Se você consegue estudar bem o procedimento, é um procedimento que tem resultados excelentes. Todos os meus protocolos, basicamente, de capilar, eu associo com ozonioterapia de algum modo, porque é excelente, os resultados são muito bons, de tanta aplicação como vapor de ozônio ou outras formas de ozonioterapia. Então, a gente tem um mundo inteiro de informação, de coisas que a gente pode fazer. A professora falou brilhantemente que a gente não vai parar de estudar nunca. Nessa área, realmente, a gente precisa estudar, mas se você quer realmente ser um profissional diferenciado, qual que é a área que você vai parar de estudar? Oi, queria parabenizar a doutora Ângela, uma profissional sensacional. O webinar foi um sucesso, viu, doutora Ângela? Parabéns. Eu recebi algumas perguntas. Eu que agradeço sempre, né? É um prazer falar do que a gente faz todo dia, do que a gente ama. Então, contem sempre comigo. Obrigada. Pessoal, eu recebi algumas perguntas aqui, estou recebendo mensagens ainda. A Isabela, ela quer saber, os farmacêuticos também podem realizar o procedimento de harmonização em pacientes igual odontólogos e dermatologistas? Com certeza, se tiver habilitação, tiver tudo ok no conselho, fez pós-graduação, averbou diploma, pode e deve. Verdade, a gente tem a liberação pelo nosso Conselho Federal de atuação e harmonização facial, toxina botulínica, preenchimentos, aplicações de fio de sustentação. Então, o farmacêutico habilitado, o profissional habilitado, ele tem possibilidade, sim, de trabalhar com harmonização facial, sim. O Wellington Borges quer saber, poderia informar um pouco da questão da importância da esfoliação capilar e, se possível, indicar produtos de preferência naturais para esse tratamento? É interessante, o pessoal utiliza bastante o peeling ultrassônico para fazer esfoliação ali do couro cabeludo, por ser fácil e não exigir pia no consultório, e outros utilizam até as argilas, né? Não sei se o Pedro utiliza as argilas também, mas aí precisa ter pia em cabine para fazer. Então tem que pensar, vou ter pia no meu consultório ou não? Então, dependendo do que vai ter de disponibilidade, eu, por exemplo, não tenho pia, então não consigo trabalhar muito com essas argilas, com esses esfoliantes que a gente teria que lavar o cabelo depois. Então, eu prefiro o peeling ultrassônico mesmo, é mais fácil de trabalhar. E, de modo geral, a gente tem alguns shampoos hoje que tem ácido salicílico e que o paciente pode utilizar no home care tranquilamente, de marcas bem conhecidas, que encontra, inclusive, em drogarias, tá? E que faz esse processo de, que a gente fala, ação queratolítica ali, e que a gente não precisa ter uma pia especificamente no consultório. Pedro, não sei se você quer complementar alguma coisa.
Perfeito. Só para o pessoal que não sabe, que a pia é aquela que a gente tem do salão de beleza mesmo. Tipo aquele lavatório. Precisa ter aquele lavatório que nem todo mundo vai conseguir colocar dentro do seu consultório, porque realmente é um lavatório que ocupa um pouco de espaço. Então, realmente, o peeling ultrassônico é uma excelente estratégia para desencrustar, né, a cabeça do paciente antes do tratamento. Isso. A Stephanie quer saber, o minoxidil pode ser usado sem prescrição? Sem prescrição, não. Os profissionais habilitados a prescrever o minoxidil é que vão orientar o uso. E o farmacêutico pode prescrever minoxidil, tá? Apesar de ter, infelizmente, algumas farmácias que não liberam com a prescrição do fármaco, né? Vai entender. Ou liberam com um regulamento de concentração. Por exemplo, aqui na minha cidade, a gente só pode prescrever a 3%. As farmácias não liberam a prescrição farmacêutica de minoxidil a 5%, só até 3%. Ah, interessante. Ou compre em drogaria, né? Drogaria, entre aspas, é venda livre, entre aspas, que exigiria a prescrição, mas não a retenção da receita. Mas a gente pode sim. A Andressa quer saber... Andressa não, desculpa. O Pedro quer saber como esteriliza a caneta. A caneta vem com um cartucho estéril, tá? A única coisa que vai ter contato com o paciente é o cartucho. A caneta não tem contato com o paciente, mas eu passo álcool 70 e eu tenho equipamento de radiação que eu passo também, tá? A louca da asepsia. Mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, mas pode passar álcool 70 na caneta sem problema nenhum. E o cartucho, uso único estéril para cada paciente. Eu quero comprar esse equipamento. Ai, é ótimo. É vida. Facilita muito. O que mais, Davi? Deixa eu... O farmacêutico pode fazer a aplicação de fios ou isso só cabe ao cirurgião plástico? A Maria quer saber. Maria, a gente pode aplicar fios desde que fios absorvíveis. A gente não pode utilizar fios permanentes, né? Tipo fio russo, fio de ouro, esses fios não absorvíveis a gente não pode aplicar. Agora, o fio de polidioxanona, o fio de caprolactona, né? A gente pode utilizar, que é o fio block, o silhouette, o PDO, o próprio PDO, que é a polidioxanona. A gente pode e deve utilizar. Eu amo fio, sou suspeita. Eu também. O que fazer enquanto o paciente está com Covid para prevenir a queda de cabelo após sair do período de infecção? Boa pergunta, né? Ainda a gente não tem nenhum estudo do que se faz durante. Quer usar uma loçãozinha capilar? E isso eu estava até discutindo com a minha amiga ali de Fortaleza. Ela disse que iria cuidar do couro cabeludo, mas ela teve uma fadiga tão intensa que ela só pensava em sobreviver. Ela disse exatamente com essas palavras. Quando o paciente entra num quadro um pouco mais grave, a preocupação nesse momento é recuperar o estado geral, né? Mas quer fazer uma loçãozinha para ele utilizar durante, não significa que o paciente vai ter Covid e que ele vai desencadear o eflúvio telógeno. 30% dos pacientes vão ter. Pode fazer uma loção, mas nesse momento, eu cuidaria da alimentação, da ingesta de nutrientes, sabe? Se manter o mais saudável possível como um todo. Acho que seria a minha abordagem nesse momento. É exatamente isso. A gente não tem conhecimento ainda de como fazer esse tipo de evitar a queda pós-Covid. Não tem. E se você pensar bem, é a última coisa que a gente vai pensar quando a gente está com Covid. A gente realmente pensa em ficar bem, a gente pensa em sobreviver, em conseguir passar por essa. Mas, se a gente pensar em se manter saudável pós-Covid, investir em alimentação e suplementação anti-inflamatória. Enfim, alimentações que não sejam muito gordurosas ou cheias de carboidratos complexos, uma alimentação que não vá exacerbar ainda mais aquele processo inflamatório que está sendo gerado pela Covid. Mas, assim, de específico para evitar queda capilar pós-Covid, a gente não pode ainda fazer nada, a gente não sabe ainda. Não temos nada, evidência científica disso, né?
É isso. Peraí, teve uma pessoa que perguntou, que inclusive eu tinha comentado sobre o sal palmito no outro webinar, e me perguntaram sobre, porque ele até em pouco tempo era de prescrição médica, e me perguntaram aqui agora qual que era o número da instrução normativa, né, que saiu do Ministério da Saúde, e eu peguei aqui para trazer para vocês. É a instrução normativa número 86, de 12 de março de 2021. Ele sai não Eu vou até anotar, Pedro, peraí, que eu também quero anotar, né? Instrução normativa 86 de 12 de março de 2021. É a instrução normativa que faz a liberação de muitos fitoterápicos para prescrição dos profissionais que têm habilitação para fazer prescrição, como nós, farmacêuticos. Então, para quem estava perguntando sobre quando foi liberado e qual instrução normativa foi liberada o sal palmito, está aí para vocês investigarem. E baixa a instrução normativa, porque tem muita coisa. Tá? Tem bastante coisa nova que a gente pode prescrever. Perfeito. Mais alguma pergunta, Daphne? A Andressa quer saber por que acontece o efeito rebote do minoxidil. Na verdade, é aquilo que eu falei durante a palestra, né? Ele faz com que todos os fios que estão na fase telógena, que é a fase da queda, caiam juntos. Então, a gente tem essa perda de 100 fios, 100 a 150 fios diários, que já estão na fase telógena e que vão caindo normalmente. Quando a gente começa a usar o minoxidil, todos que já estão na fase, caem todos juntos. Então, por isso que a gente fala de efeito rebote ali do minoxidil. É só pela antecipação do que já estava programado para cair. Mas o paciente realmente se assusta, né? Com essa queda inicial aí. Tem também uma coisa importante, interessante, que tem acontecido com meus pacientes que eu faço intradermoterapia, que é o efeito shedding, que é o efeito de caída do cabelo inicialmente das primeiras sessões. E o paciente assusta. Ele tem que ser informado de que pode ser que aconteça uma queda preliminar nos primeiros tratamentos, mas que depois ele vai voltar a crescer. Uma coisa que eu queria perguntar para você, professora, que inclusive foi um debate que eu tive com outros profissionais, a gente conversar aqui, é sobre a utilização de mesclas para intradermoterapia ou para microagulhamento que possuem fatores de crescimento. Existe uma controvérsia muito grande, né, de TGF-beta, IGF, FGF, se pode utilizar de forma tão extensa, por longos períodos, essas mesclas que têm fatores de crescimento, porque quando a gente pensa em fator de crescimento, a gente, é o menino dos olhos, é o pote de ouro, o fator de crescimento é bom para tudo. Mas será que a gente pode realmente ficar utilizando fatores de crescimento em todas as aplicações de intradermoterapia ou microagulhamento? Porque tem muitas mesclas realmente que vêm com esses fatores de crescimento, né? Então, Sim. é uma coisa importante a gente saber se pode ou não fazer de tanto tempo de sessões de utilização desses componentes. Inclusive, já falaram, né, em VEGF com ativação tumoral, enfim, tem algumas preocupações que a gente fala quando a absorção é sistêmica. E a gente sabe que quando a gente injeta alguma coisa, nós temos uma pequena fração que cai na corrente sanguínea, não tem como a gente se livrar disso. Eu evito o uso. Quando eu penso que eu vou tratar um paciente entre 6 e 8 meses, 10 meses no máximo, diante de uma vida toda, eu vejo isso como um período curto. Eu não deixaria esse paciente ao longo da vida com fatores de crescimento, sabe, Pedro? Eu vou deixar uma loção para você usar contínuo. Eu não deixaria os fatores, eu deixaria os fitoterápicos, que são mais tranquilos nesse sentido, tá? Mas eu vou fazer 10 sessões de intradermoterapia com intervalos semanais. Isso dá 3 meses. Não vejo grandes problemas, até porque as dosagens são bem baixas, né? Nós falamos em doses baixas, aplicação local. Quando eu falo de microagulhamento sem sangramento, então mais local ainda. Ele fica mais superficial do que a própria intradermoterapia. Então, não vejo grandes problemas. Claro, vou usar para o resto da vida um VEGF. Não, né? A gente ainda não tem muito estudo sobre isso a longo prazo.
como muita coisa que surge na estética, né? Enfim, a gente não tem muita coisa a longo prazo. Acho que vai surgir aí, mas por enquanto não temos. Perfeito. Só para finalizar nosso rol de questões, o Josmar acabou de fazer uma pergunta sobre a pós-graduação. Eu queria finalizar com essa resposta, em que dentro da nossa pós-graduação, a gente tem realmente as disciplinas de nutracêuticos, dermocosméticos, fitoterápicos, que são importantes não somente para a área capilar, mas para todos os tratamentos estéticos. Eu, particularmente, não sei se a professora também concorda comigo, eu não faço nenhum tratamento estético sem colocar alguma coisinha, seja um dermocosmético, seja um nutracêutico, seja um fitoterápico, seja qualquer coisa. Porque é uma forma de valorizar a minha formação como farmacêutico e falar para o meu cliente, olha, eu estou te entregando um serviço diferenciado por causa da minha formação, por causa do tanto que eu estudei durante a minha graduação e na minha pós-graduação, para te dar um produto potencializado, dar um serviço potencializado. Então, dentro da pós-graduação, sim, a gente tem tanto uma disciplina específica de nutracêuticos fitoterápicos, como também vamos abordar em todas as disciplinas que têm a sua indicação, né, de tratamento estético, os fitoterápicos que vão fazer parte desses tratamentos estéticos para tratar disfunções de modo geral. Tá? Então, é muito importante, essa área para a gente é fundamental. Essa disciplina deve ser uma das mais importantes dentro da pós-graduação, para que a gente consiga realmente lidar com essa expertise. Não tem como, né, Pedro? A gente pensa de dentro para fora e de fora para dentro. Não tem como. Então, essa associação é imprescindível para se ter bons resultados. Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos mais uma vez no nosso webinar. Agradecer à professora Ângela, que também é nossa professora da pós-graduação de CTQ. Ela está dentro do nosso corpo docente. Eu não poderia jamais deixar de ter ela no nosso corpo docente do CTQ. Com certeza, ela vai agregar muitos conhecimentos para a nossa pós-graduação, com certeza. Quero agradecer a Daphne também pela participação aqui e deixar ela disponível para responder todas as perguntas que vocês tiverem em relação à pós-graduação. As redes sociais da professora Ângela, ela liberou no final da aula. Se vocês tiverem dúvida, eu tenho certeza que ela vai responder. E também as minhas redes sociais também foram compartilhadas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Muito obrigado, Daphne. Muito obrigado a toda a equipe CTQ que fez parte desse grande webinar. Foi um webinar fantástico, um assunto incrível e, com certeza, a gente agregou muito conhecimento para os farmacêuticos hoje, né, professora? Muito, muito obrigada. Contem sempre comigo. É um prazer, é uma honra estar aqui. E bom descanso a todos. Obrigada pelo CTQ. Pedro, né? Mora no coração. Olha, Daphne, coisa linda, gente. Não podia, né? Imagina. Gente, obrigada, doutora beijão, Ângela. Obrigada, uma doutora ótima noite. Obrigada a ótima todo semana. mundo. Beijão, tudo de bom. Até tchau. a próxima, né, Pedro? Com certeza.